capítulo 1, versículo 8, não é 9, tá? Saiu errado ali, sereis testemunhas até os confins da terra. Então, Jesus, né, disse para nós testemunhar o que Ele fez, o que Ele faz nas nossas vidas, né? Então, hoje eu vou contar o milagre, né, da minha gestação, da minha bênção de Samuel, que está aqui assistindo a primeira vez o testemunho, né? Então, irmãs, hoje eu tenho 33 anos, o Samuel tem 8, mas vou começar lá no começo. Quando eu fiquei mocinha, digamos assim, né? Eu tinha 11, 10 para 11, nem bem 11 eu tinha ainda. Fiquei mocinha, ok. Só que eu tinha ovário policístico, não sabia, né? Ninguém sabia. Eu passava, às vezes, 3 meses menstruada, né? Dava anemia, fraqueza. Aí, às vezes, eu ficava 1 ano sem menstruar, bem desregular. E, enfim, daí a mãe me levou na ginecologista, né? Pra ver se tinha alguma coisa pra fazer. E ali, já com 11, 12 anos, ela me diagnosticou com ovário policístico. E me deu tratamento, que na época era com anticoncepcional, para regular, né? Enfim, então dos 11 até os meus 18, mais ou menos, 16 para 17, eu segui fazendo tratamento e eu menstruava, digamos assim, mas pela causa do anti, né? Não por mim mesma, né? E quando eu conheci o Marcelo, meu marido, pai de Samuel, na época eu tinha 18 anos, bem ali quando eu comecei a namorar com ele, eu parei de menstruar. Eu acho que eu fiquei 1 ano, 2 e nada. Daí fui na médica, na primeira, né? E daí veio o diagnóstico. Ela disse: olha, Jéssica, até hoje, irmãs, o que eu mais escuto, até hoje, assim, seguidamente, né? Problema de saúde e tal, o que eu mais escuto, né? Olha, é muito raro, mas contigo aconteceu. Olha, nunca vi isso. Já ouvi falar, mas nunca vi esse caso. Contigo aconteceu. Então, tudo que é difícil, tudo que é raro já aconteceu comigo. E aí, a primeira médica me disse assim: olha, tu tem há recém 18 anos, me pediu exames de sangue, imagem, tudo. E ela disse assim: mas aconteceu uma coisa bem rara contigo. Tu tá com menopausa precoce. Com 18 anos. E aí, eu falei: meu Deus, como assim? Os teus exames são compatíveis com uma idosa de 60 anos. Tu não produz mais hormônios, se tu fizer exames em qualquer laboratório e cobrirem a tua data de nascimento, a tua idade, qualquer médico vai interpretar que é uma mulher com mais de 60 anos, 70, com certeza já entrou na menopausa, que não ovula mais. E a gente sabe, né, que para ter filhos a gente tem que ovular. Mas eu me revoltei, eu não aceitei, eu falei: não é verdade, deve ser alguma outra coisa. Fui em outra médica, aí fui comigo, fui na segunda médica, o mesmo diagnóstico. Mas olha, é comum acontecer menopausa precoce com 30 e poucos, 40 e poucos anos, tipo antes dos 50, né, que já é precoce. Mas com 18, pensa, menos de 20 eu nunca vi, mas não é o caso. E fui numa terceira ginecologista que falou a mesma coisa. Sendo que eu não falava para a segunda, para a terceira: olha, eu fui numa, não falava nada, como se eu tivesse ido na primeira para ver, né, mesmo. E todos falavam a mesma coisa. Ok. Então eu tinha o diagnóstico. Aí, enfim, quando eu conheci o Marcelo ali, que a gente começou a namorar, aí passou meses, 1 ano, quando eu vi que ficou sério o negócio, que era namoro, para noivar, para casar, eu falei: olha, eu tenho um problema assim assado, e não sei se vai querer ficar comigo ainda assim, mas eu não posso ter filho. E ele disse: só que dentro de mim, eu até falava em casa. Falava: os médicos podem falar o que eles quiserem, mas eu tenho certeza que um dia eu vou ter um filho e vai ser um guri. E na época a mãe não falava pra mim, mas anos depois, até depois que o Samuel já tinha nascido, ela falava, chegou a falar pra mim. E eu pensava: meu Deus, né, tipo, como é que
deixa ela falar, mas como é que a gente vai falar alguma coisa para ela? Vai se frustrar, mas deixa ela na imaginação testar e conta tudo que os médicos falam. E na época a gente era espírita, a gente ia no centro espírita, né? Eu, mãe, pai, todo mundo. E aí quando eu falei pro Marcelo, ele disse, imagina, eu acho que eu vou ter largado por causa disso. Claro que não. A gente vai casar e a gente vai ter filho sim. E ainda eu nunca tinha falado isso pra ninguém. E ele me disse, vai ser um guri. A gente me arrepiar, mas uma coisa que eu tinha dentro de mim, né? Eu até falava em casa, sem casa, um dia eu não conseguia, eu vou voltar, mas se eu voltei, eu voltei. Mas dentro de mim eu sabia que ia ser meu, que ia vir de mim. Beleza. E aí, enfim, eu fui diagnosticada com ovário policístico, aí foi passando o tempo, o ovário esquerdo, ele necrosou, eu tenho até os exames tudo em casa, não trouxe, mas tenho, né? Ele atrofiou, não é necrosou, ele atrofiou, ele parou de funcionar, o ovário esquerdo. E com o passar do tempo, o direito também foi atrofiando e parou de funcionar. E também, irmãs, tem uma situação que aconteceu na minha vida. A gente tem crianças aqui, né? Eu vou usar um termo que eu acho que todo mundo vai entender. Quando eu tinha 6 anos, judiaram de mim. Então, eu acredito que muito também dessa minha complicação se deu também por causa disso. Eu creio, né? Enfim. E aí foi passando o tempo. Aí, como eu disse, a gente era criança de espírito e tal. E teve uma época que a mãe, acho que foi, a mãe começou a ir na igreja, porque era em outro lugar lá de São Antônio. Ela começou a frequentar a igreja e eu era bem, como é que eu posso dizer? Rebelde. Tipo, porque na minha cabeça, acredito que a maioria das pessoas, quando antes de ser evangélica, de ser crente, tem aquela visão. Aquela gritaria, cabelo comprido, saia, parece que só tem esse estilo de igreja. Na minha ignorância, eu pensava, tem uma igreja evangélica, deve ser gritaria, cabelo comprido, saia. Eu falava, Jesus é surdo, e aquela coisa de dinheiro. Eu tinha esse preconceito. E aí ela me convidava para ir, não. E até que um dia ela falou, mas não é assim, não sei o quê. Mas enquanto ela me convidava, eu não queria. Um dia brotou de mim de conhecer. Mas não buscando milagre, nada, eu fui conhecer. E aí quando eu fui, eu vi que realmente não era nada, porque tem igrejas como eu achava, né? Como eu pensava, mas não é o caso da nossa. Enfim, comecei a frequentar, só eu, Marcelo ainda não. Marcelo era dos mormons. Na verdade, de criança, dos pais, não que ele frequentasse ainda, mas ele era batizado, tudo dos mormons, né? E nós era centro espírita. Aí foi que a gente começou, eu comecei a frequentar a igreja, e aí, eu não vou me lembrar o mês, o pai e a mãe se batizaram juntos, né? Meu Deus, eu achava que uma vai aonde? Eu falava, pra quê? A gente já foi batizado, sabe? Aquela ignorância que não conhecia a palavra, né? Conhecia Jesus. E criticava, levava pra quê e tal. Beleza. Aí um dia, tinha um dos pastores da igreja, né? Ele começou a ir lá em casa e evangelizar eu, o Marcelo e tal. O Marcelo nem tinha ido na igreja ainda. E começou a falar de Jesus, da palavra, e a gente começou a entender um pouco mais e tal. E aí eu comentei com ele, né, que tinha esse meu problema ali e tal. E ele disse assim, faz um propósito com Deus, só tu e Deus, uma oração, que eu creio que Deus vai fazer esse milagre na tua vida. E ele falou propósito, eu falei, o que é isso? Ele é como se fosse uma promessa, né? Na igreja católica é como se fosse uma promessa. Tá. E aí, só que naquela noite ele disse assim, faz um propósito, porque ele fez aí a oração com nós e no final ele afirmou para mim. Ele afirmou que eu ia engravidar. E aquilo me gerou mais de uma revolta no sentido de, cara, vai tentar brincando com uma coisa assim na minha cabeça, né? Gente, eu já fui em 3 médicos, eu não posso, tá? Né? Meu diagnóstico, eu tenho os exames. E ele, cara, ele me afirmar um negócio desse, me iludir, né?
pensei, né? Mas eles falam o propósito. E ele disse naquela oração, depois da oração, ele disse, olha, Deus me mostrou que tu vai ter um filho, mas tu não vai ser curado. Ele não vai te curar do teu problema e aí tu vai ter um filho. Ele vai te dar um filho que tu tem um problema, para ele te mostrar que ele é Deus e que aí sim é um milagre. Porque só dele ter que curar já seria um milagre. Mas pensa, tu ter um filho na menopausa é mais milagre ainda. Então, é isso que Deus vai fazer. Ele afirmou. Beleza. Aí naquela noite mesmo, eu fiz o propósito, eu nunca vou esquecer. Eu até vergonha hoje, né? Mas eu sei que eu entrei no quarto, ele nem falou que era para entrar no quarto, nada. Eu, na minha cabeça, entrei no quarto, fechei a porta, não me ajoelhei, não fiz assim, não orei bonito, nada. Eu simplesmente de pé, eu olhei assim pro teto, como se fosse tudo certo, olhei para cima. E falei, Deus. Enfim, por coisas que aconteceram na minha vida, às vezes eu duvidava que Deus existia, né? E eu falei, Deus, se tu existe mesmo, essa foi a oração. Bem desaforado. Se tu existe mesmo, e se é verdade que esse pastor falou, então nós estávamos de casamento marcado, eu e o Marcelo. Isso foi em dezembro e o casamento era em fevereiro. Na igreja católica, já estava tudo agendado, né? E assim em fevereiro. Eu falei, se tu existe mesmo, e se é verdade que esse pastor falou, eu vou voltar. Eu dei data, eu falei, eu vou voltar da lua de mel grávida. E se isso acontecer, aí daí o pastor disse, tu tem que fazer um propósito de algo que seja muito difícil para ti. Na época eu era fumante. Então, sabe, isso é difícil, mas obviamente, pelo dever, eu vou ter que parar, né? Então, é meio lógico, tem que ser algo mais difícil. E eu pensei, meu Deus, se batizar nas águas. Aquilo para mim era, mesmo eu frequentando a igreja, eu pensava, não, isso eu nunca vou fazer. E eu falei, vou fazer esse propósito. Então, se eu voltar grávida, quando eu estiver lá de barrigão, eu vou me batizar nas águas para todo mundo ver meu milagre. E fui dormir. Naquela noite, eu tive um sonho muito real. Eu sonhei que eu estava grávida. Eu não lembro do sonho, assim, eu só lembro que eu estava caminhando dentro de casa, trabalhando, fazendo minhas coisas com o barrigão grávida. Esse era o sonho. E quando eu acordei, era tão real que eu olhava para mim, eu não via a barriga, mas eu sentia. Eu caminhava assim, eu chegava a me esquivar, assim, parecia que eu ia bater a barriga aqui. Que barriga? Mas de tão real que foi. E aí eu falei, meu Deus, vai acontecer. Enfim, e aí, daí a gente casou tudo, voltamos à lua de mel. Como eu não menstruava, atrasar a menstruação para mim não era um sinal de gravidez, né? Eu já não menstruava mesmo. Enjoo, tontura, não tive nada, sintoma nenhum de gravidez, nada. Simplesmente quando eu estava quase de 3 meses e eu nem sabia que eu estava grávida, começou a dar muita cólica. Eu fui almoçar lá na mãe no domingo, até falei, nem vou ir porque eu não dormi a noite inteira de cólica e sei lá, parece que alguma coisa está me arrebentando aqui por dentro. Eu falei, vou tomar um remédio forte para dormir, ver se eu descanso para amanhã poder trabalhar. Ela, não, vem aqui, qualquer coisa eu tenho aqui, né? E vem almoçar. Daí a gente foi no domingo almoçar lá na mãe, eu e o Marcelo. E daí a mãe ia me dar um remédio para dormir, para descansar, e o pai disse assim, vai dar remédio forte para dormir, mas essa mulher está grávida. Meu Deus, eu fiquei brava, eu falei, grávida o quê? Tá louco? E daí a mãe, vamos comprar um teste? Eu falei, mas vocês estão viajando? Que teste? Que grávida? Mas que? Não é, eu tô com cólica, eu acho que, sei lá, vou voltar a menstruar, talvez, né? Pensava nesse milagre, não. E foram me comprar. Meu Deus. Fui no banheiro, positivo. Eu entrei em estado de choque. Eu sei que eu fui lá na sala e eu falei, meu Deus, ninguém acreditava. Ninguém comemorou, ninguém fez nada. Tipo, eu tô grávida. Todo mundo assim, se olhando, ninguém. Não, compramos outro, positivo. E tipo, a gente não comeu, ninguém fazia nada, ninguém tinha reação nenhuma, a gente ficou assim,
sem acreditar. Aí fui, na segunda, né? Isso no domingo, daí não tomei o remédio para dormir, e cólica. Aí na segunda fui fazer o de sangue grávida, e de quase 3 meses. Falei, meu Deus. Aí fui, né, na médica e começa toda aquela correria e tal. E ali, logo no comecinho, o mesmo pastor, né, que veio lá em casa e tal, e me entregou aquilo ali, a gente chamou ele, porque daí eu tive logo em seguida uma hemorragia, né? Muita cólica, muita dor, eu chorava. Eu pedia para o Marcelo sentar em cima, assim, porque, gente, era muita dor, muito. E daí, hemorragia. E daí até que fui, né, na médica, fui ver, eu estava perdendo o Samuel, né? Ali, logo com 3 meses, já foi a primeira ameaça de aborto. E aí, daí começou a me sair muita, não é alergia, como é que os médicos falavam? Pode passar, melhor vocês verem. Eu fiquei assim, só que isso ali, eu tava leve. Quando eu fiquei bem pior que isso, eu não tirei foto. Eu devia ter tirado, mas eu não tirei. Isso ali tava leve, pode passar, né? Passa, não. Isso aí saiu no meu corpo inteiro. E daí a médica dizia, o médico, daí eu fui parar com o obstetra homem. Ele disse, olha, Jéssica, nunca vi, de novo, né? Raro, nunca vi, nunca vi um caso parecido. Ele disse assim, mas a única explicação que eu tenho é que tu está expulsando, o teu corpo está tentando expulsar o nenê, e para isso ele expulsa os hormônios e eles saem pela pele. Eu tinha isso aí no corpo inteiro, braço, peito, costas, rosto, couro cabeludo. Eu só não tinha na barriga e nas pernas, só. De resto eu tinha por tudo. E eu fiquei assim a gestação inteira. E conforme ia passando os meses, ali eu devia estar de uns 4, 5 meses, então foi o início. Eu fiquei muito pior que isso. Tipo, esses espaços ali em branco não tinha mais, era tomou tudo. Eu deitava para dormir, eu acordava no dia seguinte com o travesseiro, com lençol, sangue, pus, isso doía, coçava, queimava, ardia. Eu caminhava na rua, as pessoas passavam longe de mim, acho que pensavam que era alguma coisa contagiosa, que não pegava. Daí na gestação, o Samuel com 5 para 6 meses, ele quis nascer, ele encaixou, tive uns 3, 4 centímetros de dilatação ali. E aí eu tinha muita dor na lombar, por causa da dilatação antes do tempo. Aí um dia eu fui no clínica também, por causa da dor nas costas, para fazer um calmante, alguma coisa. Eu nunca vou esquecer que tinha as cadeiras, assim, quando me passaram da triagem para dentro. E eu sentei numa das cadeiras e tinha a cadeira livre do meu lado, do outro lado um monte de gente de pé. Ninguém sentava do meu lado, e ficava longe de mim. E nossa, isso assim para mim, né? Vocês tentem imaginar como é que foi. Aí, foto de grávida, todas essas coisas, eu não fazia nada. Aí fiz aquelas fotos ali no começo, fizeram um Photoshop, enfim, para disfarçar. Mas isso foi a gestação inteira. E aí, daí o médico disse que não sabia se isso ia acontecer com o neném ou não. Não tinha como saber. Se aquela mesma coisa que estava em mim ia ser nele. Eu pedia, meu Deus, que dê tudo em mim, tudo, mas nada nele. E aí, como prometido, né? Quando isso foi em agosto, eu me batizei, estava com o barrigão bem grande. Me batizei nas águas, né? Aí, dia 11/12/2014, Samuel nasceu perfeito, lindo, maravilhoso, sem nada. Ele nasceu prematuro, ele nem precisou ficar nas luzes, que nem os prematuros ficam. Ele estava perfeito, não aconteceu nada, só com a minha, né? E aí, quando eu estava de 5 para 6 meses que ele quis nascer, eu fiquei uma semana internada no hospital para fazer hormônio, para fazer aquelas injeções de corticoide, eu sei que eu tomava hormônio, eu dava o hormônio, colocava por lá, eu fazia injetado, aí era hormônio para segurar, porque o meu corpo é que nem o médico falava. Com
Como que uma mulher na menopausa, uma idosa, vai engravidar? Não existe. O corpo não permite, não existe. Então, o meu corpo tentava expulsar o Samuel o tempo inteiro, né? E aí fiquei, né, uma semana. Aí, como eu disse, ele nasceu perfeito, né, lindo, não aconteceu nada com ele. Aí eu dei o nome de Samuel, né, eu vou pedir ao Senhor. E foi mais ou menos assim, né? A gente apresentou ele na igreja, né? Ele tinha ali um mês, não tinha nenhum mês aí. A gente apresentou. E essa é a história do meu milagre, né? Aconteceu muita coisa no decorrer desse. Ali foi no dia da apresentação também. Aconteceu muita coisa, né? Ali ele foi na festa de 1 aninho dele, filhos, né? São heranças do Senhor. E nossa família completa hoje, né? Resumindo, irmãs, foi como o pastor disse. Depois que o Samuel nasceu, aí fui fazer, enfim, me tratar de tudo aquilo que aconteceu comigo. E os médicos falaram: tu continua com problema. Foi o que o pastor disse: tu não foi curado. Tu continua como na menopausa precoce, mas tu tem um filho. Não tem isso, não tem nem não tem registrado em lugar nenhum um caso, né, que nem esse. E até quando Samuel tinha ali eu amamentei ele por um mês e pouquinho, e ele só chorava, não ganhava peso, chorava dia e noite. Daí, no meu caso, não existe aquela história de leite fraco, né? Mas no meu caso era porque essa infecção que eu tinha matava os nutrientes do leite pela infecção. Então ele estava mamando água suja, como dizia o médico disse. Ele estava mamando água suja. E daí, né, encaixou, fissura e tudo aquilo. Então era água suja com sangue, ainda era o que ele mamava, tadinho. E eu queria amamentar, e eles. Só que daí, tipo, depois da cesárea, daí eu tentei parto normal, não deu, porque de tanto hormônio, tanta medicação para segurar o neném. Chegou na hora, não dilatava mais, daí eu tive que ir para cesárea. Tentei 12 horas de trabalho de parto, acabei indo para cesárea. Aí depois da minha cesárea, depois de uma semana, eu acho, mais ou menos, pensa, a mãe e o Marcelo, eles não percebiam, né? Eu estava delirando de febre em casa. Me levaram no médico, eu estava queimando de febre, minha cesárea abriu. Assim, meu Deus. E daí, enfim, teve mais um milagre aí, né? Que daí o médico se preparou todo para costurar de novo minha cesárea sem, que nem ele disse, no osso, né? Porque não, a anestesia não ia pegar, por causa da infecção que eu estava generalizada. E daí a mãe e o Marcelo botaram a mão, oraram, e eu chorando, desesperada, falei, meu Deus, como é que vai me costurar sem anestesia, gente? E oraram. Quando ele voltou lá, que ele foi se preparar, quando ele chegou assim, ele abriu o avental para fazer, estava fechado. Então, eu digo, foi milagre atrás de milagre. Quando o Samuel tinha um mês e pouco, eu fui no dermatologista para começar a tratar a pele, né? Tudo, porque eu fiquei uns 2 anos daquele jeito, a gestação inteira, e até ele ter 1 aninho, eu ainda estava daquele jeito. E daí, quando eu fui no médico, o Brito na época, quando eu marquei a consulta, a secretária já solicitou exames para mim já chegar na primeira consulta com os exames. Então, quando eu cheguei com os exames, né, eu não sabia da minha história de gravidez, nada, só cheguei lá com os exames e daquele jeito. Ele me conta, guria, como é que foi e tal. Eu falei, olha, eu fiquei assim na gestação. Gestação? Sim, foi na gravidez que eu comecei a ficar assim. E ele olhando nos exames, ele me falou, mas como gravidez? Tu não pode ter filho. Eu falei, mas eu tenho. Ele, mas isso é milagre, não tem como. Aí eu mostrei, o Samuel não estava junto, eu mostrei a foto do celular que tinha do Samuel. Eu falei, meu Deus, guria, não pode? Ele tem os exames, a mesma coisa, compatíveis com uma mulher na menopausa, que não produz hormônio, né? Então, foi isso, né? Daí comecei a tratar, enfim. E esse é o meu testemunho da minha bênção, do meu milagre. Que está quase no meu tamanho já. E queria dizer para vocês assim, que
pode médico, pode seja quem for falar que não é possível, que é impossível, que nem eles falavam para mim, Jéssica, eu falava, tá, mas inseminação, mas nem tem inseminação no teu caso. Porque tu não produz o hormônio, a progesterona, tu não produz o hormônio que tem que sustentar uma gestação. Tu tá na menopausa, se a gente fertilizar em ti, não vai vingar, né? Então, assim, nem com inseminação, nem com nada, era impossível. Era essa a palavra, era impossível. E para Deus nada é impossível.